E para a nossa meditação nessa oportunidade, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Miqueias, no capítulo de número 2. Miqueias, capítulo de número 2, nós faremos a leitura de todo o capítulo, são apenas 13 versículos. Eu farei essa leitura e peço que os irmãos se atentem por gentileza. Miqueias 2, de 1 a 13. Eu farei a leitura e peço que os irmãos se atentem. Diz assim a palavra de Deus: Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam, se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós outros um provérbio, se levantará pranto lastimoso, e se dirá: estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo Deus a troca, como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem, pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. Não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São essas as suas obras? Sim, as minhas palavras fazem o bem ao que anda retamente. Mas, há pouco, se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a capa àqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Lançai fora as mulheres de meu povo do seu lar querido. Dos filhos delas tirais a minha glória para sempre. Levantai-vos e ide-vos embora, porque não é lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Se houver alguém que, seguindo o vento da falsidade, mentindo, diga: eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será este tal o profeta deste povo. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Feche seus olhos, vamos orar, pedir ao Senhor que fale aos nossos corações. Santíssimo Deus, nós acabamos de ler a sua palavra. E o nosso clamor enquanto igreja é que nesse instante, momento da ministração, o Senhor fale aos nossos corações. Do mais jovem ao mais experiente, todos nós desejamos a mesma coisa, ó Pai, nos adequarmos à sua vontade. E por isso clamamos que o seu Santo Espírito incomode os nossos corações, transforme as nossas vidas e nos faça estar da forma como o Senhor deseja. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, em um clube de futebol, é bem comum haver em um momento ou outro um jogador que começa a se achar bom demais, habilidoso demais, importante demais, a ponto de considerar-se acima das leis, das regras, das normas do clube, pensando que ele pode fazer o que quiser, porque ninguém vai falar nada ou vai acontecer alguma coisa, porque ele é muito importante, é insubstituível para aquele clube. Porém, quando o clube é sério, quando esse clube de futebol é sério, ele procura um meio de sanar a dificuldade, conversando com o atleta, orientando, e se não tiver outro jeito, até demitindo-o, para garantir que a inteireza do clube, do grupo que pertence a esse clube, continue adequada. Ele corta o mal pela raiz, para impedir que o restante daqueles que vivem da forma adequada se percam, andem por esse caminho tortuoso. E hoje, meus irmãos, quando a gente para observar, muitos cristãos estão vivendo dessa forma. E é por isso que eu convido você nessa oportunidade a aprender através da palavra de Deus como o tratamento dele para a rebeldia de todos os seres humanos
é adequado, necessário e é para o bem daqueles que pertencem a Ele. O tratamento de Deus para a rebeldia é necessário, adequado e benéfico para aqueles que pertencem a Ele. Não sei se os irmãos se recordam, mas 15 dias atrás nós vimos o capítulo 1, de 1 a 7, e aí a partir do versículo de número 8 até o versículo de número 16, Miqueias começa a dirigir o seu anúncio, a sua profecia, não só para Judá, mas também para Israel, para demonstrar que a totalidade daqueles que se diziam povo do Senhor estava corrompida e iria receber o castigo no tempo adequado. Por isso ele traz ameaças para deixar claro que nenhum do povo de Deus, do mais jovem ao mais velho, do mais rico ao mais pobre, do mais importante ao menos influente, nenhum ficaria impune se estivesse errado diante do Senhor. E é tão grave isso que no versículo de número 8 ele começa a se sentir como de luto, porque ele começa a visualizar como seria o castigo do Senhor para este povo. Ele se sente tão triste a ponto de se considerar em luto por aquilo que seria realizado no meio daquele povo. E agora nós chegamos no capítulo de número 2, onde nós vemos Miqueias sendo levantado por Deus mais uma vez, para falar a este povo acerca de algumas coisas que eles estavam fazendo errado, e agora esmiuçando um pouco mais, para deixar claro que Deus não estava de brincadeira para com eles. É por isso que eu convido os irmãos a vermos sobre uma ideia central que é acerca de Deus trata a rebeldia humana. E nós vamos ver meios pelos quais Deus trata a rebeldia humana. A começar nos versículos de 1 a 5, pelo primeiro meio, pela exposição dos repetidos pecados. Um termo que ganhou bastante notoriedade, ganhou bastante força nos últimos tempos, foi a palavra inglesa exposed, que tem o sentido de expor alguma coisa. Em português bem claro é expor alguma coisa, mas é utilizada nas redes sociais para denotar alguém que tem os seus podres colocados a público. É para mostrar quem de verdade é alguém. Nesses versículos de 1 a 5 nós vemos Miqueias sendo levantado por Deus para fazer um exposed, não de uma pessoa, não de um grupo específico, mas de todos aqueles que pertenciam ao Senhor. Para deixar claro como eles não eram tão bons quanto eles pensavam, que eles não eram tão dignos como eles se consideravam. É para expor de verdade quem era este povo que se dizia povo do Senhor. Se você ler de forma bem clara os versículos de 1 a 5, não é difícil identificar que de forma primordial, Miqueias dirige a sua mensagem aos poderosos, aqueles que são chefes, autoridades, aqueles que de alguma forma detêm poder em suas mãos, aqueles que foram colocados nessa posição de governo por Deus. E é interessante que o que Miqueias fala a eles é como que eles estavam usando o poder que Deus deu a eles para coisas que Deus não mandou eles fazerem. O poder que Deus havia dado, eles estavam usando para propósitos errados. Até aí já está errado demais, né? Só que o que acontece? Esse povo, essas autoridades, esses governantes, essas pessoas poderosas, elas não se sossegavam, não ficavam sossegadas a ponto de não conseguirem dormir, porque na hora de deitar, elas se voltavam a estar procurando meios de prejudicar as pessoas mais simples, mais pobres, menos influentes. O momento que era para eles descansarem, a sua mente não conseguia parar, porque eles ficavam maquinando jeitos de proporcionar prejuízo ao seu próximo. E aí isso já é terrível, né? Só que o texto continua dizendo que mal nasce o dia, o sol começa a despontar e tudo aquilo que eles maquinaram, eles se apressam a estar fazendo. Todo o mal que eles planejaram levar para aqueles que não tinham como se defender, no menor tempo possível, eles levam a cabo. Funcionava mais ou menos assim. Por terem poder, eles não hesitavam em estar levando prejuízo para as pessoas, em granjear lucros, independente de quem fosse prejudicado, independente de quem tivesse que perder alguma coisa. O objetivo deles era arrumar mais lucro para si mesmo. Assim, se eles cobiçavam alguma coisa, eles a tomavam à força. Se eles queriam alguma coisa, eles não se preocupavam se era de fulano ou ciclano. Pela influência que eles tinham, eles iam lá e pegavam para si, fazendo com que famílias fossem prejudicadas. Do chefe da família, as pessoas mais indefesas da família, todo mundo era prejudicado, porque esses homens poderosos usavam o seu poder para prejudicar os indefesos.
a ponto de prejudicar o idoso que trabalhava e com muito esforço tinha juntado algum tipo de riqueza, algum tipo de satisfação ou de luxo, de conforto para sua família. Esses homens que já tinham mais do que podiam gastar, iam lá e pegavam a força destes homens. O fruto do penoso trabalho de pessoas que viveram no campo era tomado por pessoas totalmente inescrupulosas, que tinham poder e usavam para o mal. É por esse motivo, meus irmãos, que Deus promete apresentar-se a eles, mas não para parabenizar, longe disso. É para mostrar a eles que o que eles estavam fazendo era indesculpável. Não tinham como eles argumentarem, não tinham como eles se defenderem, porque eles tinham poder e usavam para o mal. Era para trazer a eles a justa retribuição dos seus erros absurdos. Assim, mesmo tendo feito de tudo um pouco para juntar riquezas, Deus iria fazer com que elas fossem espalhadas. E este povo, estes homens no meio do povo de Deus, fossem apartados, fossem excluídos, porque não ficaria sem justa retribuição toda a maldade que eles faziam. Deus iria dissipar a riqueza e a maldade destes homens. Essa correção, meus irmãos, culminaria em lição para os demais. E não seria de forma nenhuma confundida como uma calamidade ou uma fatalidade. As pessoas não iam olhar e falar: poxa, mas que desastre que aconteceu, que o fulano perdeu tudo. Todo mundo viria a conhecer o quão Deus é justo e ama a santidade, ao perceberem que toda essa situação era fruto da mão de Deus. Não seria confundida com desastre natural, não seria confundida com acaso, com o destino, com a calamidade qualquer. Todos saberiam que era parte do Senhor, era da parte do Senhor o castigo que eles recebiam. Tanto que seria feito para eles um provérbio, que na nossa linguagem bem portuguesa do Brasil, um ditado popular. O desastre que viria sobre a vida deles, por Deus os castigar, seria tomado como exemplo, para que as pessoas soubessem que Deus fizera aquilo. Inclusive, nós temos um ditado popular que se aplica bem a isso, né? O pau que dá em Chico, dá também em Francisco, que é um ditado popular para falar sobre a isonomia ou igualdade na justiça, ou que deveria ser pelo menos, né? Todos são iguais diante da justiça. O provérbio que seria criado, meus irmãos, era acerca de como os judeus haviam sido expulsos e em vão estavam esperando ou pensando em restituição, porque as suas posses foram dadas aos gentios, que eram seus inimigos. Quanto mais nós nos adentramos no texto, meus irmãos, mais percebemos como essa nação, como este povo que era tão influente, estava degradado. E o Senhor precisava ir a fundo para tratar o pecado, não de uma pessoa específica, mas de toda a nação. Essa compreensão que nós vemos aqui é porque eles habitavam na terra prometida, Canaã. E como sabemos, ela foi dada ou prometida à posteridade de Abraão, de modo que todos que eram da prole de Abraão deveriam morar ali e herdar essa terra. E aí eles podiam negociar a terra entre si somente, de modo que eles podiam vender, podiam emprestar, até que chegasse o tempo do jubileu, o ano do jubileu, onde deveria ser devolvido em integridade tudo aquilo que fora comprado, tudo aquilo que fora emprestado, para que não houvesse necessitado, não houvesse pobre, não houvesse ninguém que de alguma forma passasse por algum tipo de necessidade diante do povo. Mas o que o povo fazia, meus irmãos, essas autoridades, esses homens influentes, era garantir que eles ficassem cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Independente do ano do jubileu, independente do que ocorresse, o interesse deles era ficarem mais ricos e garantir que os pobres ficassem mais pobres. O profeta Miqueias agora testemunha que a vantagem de ser contado junto daqueles que pertenciam a Abraão seria tirado deles. Essas autoridades, esses homens ricos, não mais poderiam contar que eram donos daquela terra, porque Deus iria tirar eles e toda a sua descendência do meio do povo que era dele, para garantir que não fosse através do cordel de medir, através do censo, através de algum tipo de averiguação, encontrado possessão, encontrado posse para aqueles homens que faziam essas maldades. Não teriam mais direito hereditário sobre a terra. E hoje, meus irmãos, de forma bem triste, a gente percebe que muitos cristãos se dizem orgulhosos de sua suposta herança em Cristo,
mas vivem de uma forma tão dissoluta, tão errada, tão equivocada, que dá vergonha em nós que muitas vezes desejamos ver da forma correta. Pessoas que têm influência, pessoas que têm poder, usam isso para desonra, para vergonha, ao invés de usarem para estar promovendo a pregação do Evangelho, para que as pessoas compreendam e conheçam a mais de quem é Cristo Jesus. Não é difícil você puxar na sua mente sobre políticos e demais governantes corruptos que se dizem cristãos. Pessoas, como a gente conheceu há tempos passados, que oravam agradecendo pela propina que fora recebida, coisas assim. Pessoas que usavam dos templos que deveriam servir de culto ao Senhor para lavagem de dinheiro. Pessoas que faziam isso e achavam certas, ainda glorificavam o nome do Senhor, dizendo que era muito bem-vindo aquele tipo de situação. Quantas pessoas usam do seu cargo de governo, de direção, de autoridade, para fazer as coisas mais torpes possíveis, para agirem de formas fraudulentas, sendo gerentes, funcionários ou qualquer tipo de outra função. E depois, com a Bíblia debaixo do braço, vão para a igreja e fingem que não está acontecendo nada. Sentam-se nos bancos aos domingos e se sentem confortáveis, seguros, porque estão na presença de Deus. Quantas pessoas vivem dessa forma, meus irmãos? Se sentem seguras, porque nada nem ninguém vão os prejudicar, porque independente do que fazem, estão na presença de Deus. Porque independente do que fazem, eles estão ali tranquilos na presença de Deus. Porém, a profecia de Miqueias é exatamente para este povo. Porque ainda que o povo pensasse que estava seguro, eles estavam no lugar que não havia segurança nenhuma para o pecador, que é na presença de um Deus irado, na presença de um Deus que não está satisfeito com essas pessoas. Meus irmãos, a gente não pode se enganar de forma nenhuma. A mesma premissa continua valendo para hoje. Só está seguro na presença de Deus aquele que genuinamente foi alcançado por Cristo Jesus. E sabe que esse que foi genuinamente alcançado por Cristo Jesus, ele demonstra no seu viver, ele demonstra na sua forma de vida, ele demonstra na forma com a qual ele se porta em sociedade. Somente esse pode ter segurança na vida, porque independente dos acontecimentos, ele é salvo em Cristo Jesus e ele demonstra que está seguro em Cristo Jesus. Todos os outros, todas as outras pessoas que não tiveram um encontro genuíno com Cristo Jesus, independente do cargo, da igreja, da popularidade gospel que tenha, se não emendarem os seus caminhos, não se arrependerem, não se voltarem a Cristo Jesus em submissão e reconhecimento, não podem de forma alguma se sentir seguras na presença de Deus. Se não emendarem os seus caminhos, receberão o castigo em tempo oportuno. Por isso, meu irmão, não se exaspere, não fique ávido por lucros, principalmente indevidos. Viva da forma que agrada ao Senhor. E veja que no futuro próximo, todo o sofrimento acabará para aquele que genuinamente tiver encontro com Cristo Jesus. E para aquele que teve uma vida regalada, uma vida regada a todo o luxo que o dinheiro sujo pode trazer, no futuro, sem Cristo Jesus, não há esperança. Não há qualquer tipo de perspectiva de melhora, de bem-estar, de tranquilidade, porque estarão na presença de um Deus insatisfeito com eles, um Deus irado com eles. Além disso, meus irmãos, nós temos o segundo meio pelo qual Deus trata a rebeldia humana, que se encontra nos versículos de 6 a 11, que é acerca da denúncia da enganosa instrução. Meus irmãos, no Brasil, vira e mexe aparece algum esquema inusitado de pirâmide. Não sei se vocês pararam para observar isso. Isso não é novidade, né? Todo mundo sabe disso. Pirâmide, volta e mexe aí, volta e meia tem alguma novidade aí para atrair os incautos. Mas o que acontece? O que me admira é que os participantes, se você diz que eles estão participando de algum tipo de esquema de pirâmide, eles viram o bicho, né? Não! É marketing multinível. Não, porque isso não é nenhum esquema de pirâmide. Isso é um jeito da gente estar sendo beneficiado e beneficiando os outros. É uma coletividade aqui, não é esquema de pirâmide não. Vide Telex Free, né? Que para quem se lembra aí, é exatamente isso. Não, aqui é marketing multinível.
Meus irmãos, as pessoas que participam desses esquemas de pirâmide, elas estão pagando para serem enganadas, estão satisfeitas e defendem aqueles que estão enganando elas. Basicamente assim, simples assim. E o que ocorre é que aqui as pessoas estão vivendo dessa forma. Miqueias denuncia que as pessoas estão vivendo dessa forma. As pessoas não aceitam denunciar aqueles que estão as enganando. É só você parar para observar. Do versículo 6 ao 11, nós temos as pessoas ouvindo todas as denúncias que Miqueias fez nos versículos de 1 a 5 e pensarem assim, poxa, realmente, né, a gente precisa mudar. A gente está passando do limite, né? Vamos pelo menos dar uma maneirada, né? Para acalmar o Miqueias aí, para ficar tranquilo aqui na terra, porque foi pesada a palavra do homem. Mas sabe o que eles fazem? Ao invés disso, no versículo 6 a gente tem uma expressão que dá até incômodo na gente de ouvir eles dizerem isso. Observe. Não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Um povo levou uma dura repreensão e eles dizem, não babujeis. A expressão babujar, ela tem um sentido de levantar algum tipo de suspeita sobre o caráter de alguém. É como se você dissesse para alguém, pode parar de falar abobrinha sobre mim aí, pode parar de falar isso aí, eu não sou essas coisas não. Miqueias, meus irmãos, está sendo repreendido por aqueles que ele estava levando a mensagem de repreensão do Senhor. Fica até boba nessa expressão, ele está sendo repreendido por aqueles que ele estava repreendendo. Este povo, meus irmãos, estava tão insensível à palavra de Deus que eles pediam para que o profeta se calasse, denotando uma soberba por causa do poder que eles ostentavam. Eles estavam censurando aquele que estava falando a verdade, porque eles se achavam intocáveis. Eles se achavam acima de tudo aquilo que Miqueias estavam dizendo. Miqueias não tinha, na visão deles, autoridade para abordá-los daquela forma. Eles se achavam acima de tudo e de todos, a ponto de entender que governavam a Deus e as suas palavras. Eles escolhiam o que queriam ouvir da parte de Deus. Já começa a dar para a gente balizar muito aqui, né, na atualidade, dá para a gente balizar bastante. Mas vamos lá. Sabe o que Deus faz com essas pessoas? O pior castigo que elas poderiam receber é o que Paulo nos diz em Romanos 1:28. Entregá-los à sorte dos seus próprios pecados, ou seja, permitir que eles continuem ouvindo essas falsas profecias que eles gostam. É o pior castigo para essas pessoas. Vocês não querem mudar? Vivam nessa degradação que vocês tanto gostam. É o pior castigo que vocês podem receber. Mas como que isso seria feito? Deus permitiria, através do seu poder, que aqueles falsos profetas continuassem o seu trabalho, porque era profícuo, né? Era realmente um trabalho que dava resultado, porque as pessoas estavam convencidas de que nada de ruim aconteceria com elas, por causa da sua ascendência. Eles eram prole de Abraão, estavam garantidos na vida. É similar, se você parar para analisar, a uma pessoa que tem um pai muito rico, mas muito rico mesmo, a ponto dela poder fazer o que quiser, porque se der algum problema, se é que vai dar algum problema, o pai rico resolve. É mais ou menos assim. Eles se sentiam assim, os filhinhos de papai que podem fazer o que quiserem e ninguém pode falar um A, porque eles são intocáveis. Porém, Miqueias é usado por Deus para avisar este povo que as profecias falsas não faziam Deus ser falso, que as profecias falsas não garantiam que Deus ia de alguma forma agir daquela forma que era profetizada. Deus não era um ser bonachão e inescrupuloso. Deus é bom, mas é justiça. Deus realmente é bom, mas ele não tem um senso deturpado de justiça. As suas palavras somente eram boas, eram de incentivo àqueles que viviam corretamente. Para aqueles que viviam nessa degradação, viviam de forma errada, eram palavras de censura, eram palavras de chamada na regulagem mesmo, para que fossem mudados, para que eles pudessem corrigir as suas vidas. Para vocês mensurarem, meus queridos, este povo, eles se portavam longe disso, bem longe desse caminhar adequado diante do Senhor. Eles se portavam com barbaridade uns para com os outros, como se eles fossem inimigos uns dos outros, como se eles fossem ladrões roubando um povo inimigo. Eles se portavam como se não se conhecessem, porque não havia sequer passagem segura no meio das estradas que levavam de uma cidade a outra, de um lugar a outro. O povo do Senhor roubava o povo do Senhor. Gente, é absurdo.
É absurdo. Miqueias fala a eles que eles estavam roubando os itens mais básicos de subsistência de uma pessoa. O viajante precisava de uma capa para se proteger da poeira e do frio. O que eles faziam? Roubavam a capa. Não satisfeitos, iam lá e roubavam também a túnica. Eles queriam deixar o povo praticamente nu, sem o básico para estarem vivendo. Eles roubavam o básico da subsistência das pessoas e achavam que estavam certos, achavam que estavam corretos, estavam adequados diante do Senhor. E aí os falsos profetas vinham e não repreendiam esse povo não. Passava a mão na cabeça, ok, muito bom, Deus está satisfeito com vocês, continuem, mas me dá a minha parte. Deus está muito satisfeito com vocês, tá ok, mas aquilo que a gente combinou, me manda depois. Eles agiam, meus irmãos, estes homens agiam pior do que os ímpios, porque mesmo dentre os ímpios, há algum tipo de ética, mesmo na guerra, a ponto de respeitarem as mulheres e as crianças. Sabe o que esse povo estava fazendo? Eles estavam, como diz o versículo de número 9, pegando as mulheres e lançando elas fora para abusarem dessas mulheres. Estavam tirando as crianças, que eram aqueles que portariam a glória do Senhor, no sentido de glorificar o nome do Senhor, para servir de conotação de como Deus era bondoso para com essa nação, e fazer com que essas crianças fossem perdidas, que essas crianças não tivessem futuro, não almejassem o correto, não almejassem o que fosse adequado diante do Senhor. E eles achavam de fato, que ali, na terra de Canaã, depois de fazer todas essas coisas, eles estavam seguros. Era um local de descanso, era um local de proteção. A terra de Canaã era tida por eles como um local de descanso, porque eles estavam debaixo das asas do Senhor, como o Salmo 63 nos diz. Mas o que acontece? O Senhor prometera isso mesmo, que eles estariam debaixo das suas asas. Mas em 2 Crônicas 7,14 diz que o povo deveria viver da forma que agradasse ao Senhor. Não era qualquer um que estivesse ali que era protegido de Deus, não. Era aquele que estivesse ali e seguisse as orientações, as diretrizes do Senhor. Portanto, está entre o povo escolhido para ser santo. Não faz de você escolhido e muito menos santo. Se você está entre o povo que é escolhido do Senhor e não vive como o Senhor exige, você não é escolhido, você não é santo. Os que são escolhidos são identificados pela santidade e pelo relacionamento adequado com o Senhor. E eles estavam felizes em serem governados pelos falsos profetas, por aqueles que diziam que os seus ouvidos estavam desejosos de ouvir, que não repreendiam, só incentivavam, não traziam mensagem do Senhor, mas traziam palavras que estes homens desejavam ouvir. Eles se afastaram tanto da sã doutrina que eles estavam cada vez mais desejando que fossem incentivados ao pecado, ao que fosse errado. Por isso os profetas adequados para estes homens tão ruins eram os ímpios, porque eles queriam ser aconselhados a fazerem as coisas ímpias, a fazer as coisas que não agradavam ao Senhor, porque as instruções dos verdadeiros profetas eram pesadas, eram difíceis. É por isso que o tratamento divino para aqueles que pertenciam a Ele consistia na denúncia dessas falsas profecias, desses falsos profetas, para que aqueles que de fato estivessem desejosos de viver da forma que agradasse ao Senhor, pudessem emendar os seus caminhos. E aqueles que não emendassem os seus caminhos, aqueles que não desejavam curvar-se diante do Senhor, eles seriam curvados para receber o castigo e não a recompensa. Assim como João Calvino brilhantemente comenta esse texto e diz: a falha está em nós e deve ser imputada a nós, se a palavra de Deus não nos agradar. Deus não está nem um pouquinho preocupado, meus irmãos, se nós estamos nos agradando ou não da sua palavra. Quem exige satisfação é Ele, não somos nós. Nós existimos para satisfazer a Deus, não é Deus que existe para nos satisfazer. E hoje nós vemos o mesmo tratamento de Deus para a rebeldia do homem, fazendo com que todo eleito seja redimido e todo réprobo se torne indesculpável. Deus não aceita ser dirigido de forma, Deus não aceita que você dirija-se a Ele da forma que melhor você acha, que melhor te pareça. Deus tem um padrão rígido do que agrada a Ele. Por isso, meu irmão, não aceite ser dirigido de forma a desagradar o Senhor.
Se uma pessoa se diz de Deus e te aconselha a ir para longe dos caminhos de Deus, afaste-se, repreenda, não guarde a palavra, não aceite a instrução. Quem tem orientado a sua vida? A quem você tem emprestado os seus ouvidos? Cuidado, meus irmãos, cuidado. Nem tudo que nós gostamos faz bem para nós. Nem tudo que nós gostamos de ouvir é nutritivo para as nossas vidas. Ouvi tudo e retendes o que é bom. É o conselho da palavra de Deus. Todo conselho, toda instrução que nos leva para longe do Senhor é uma má instrução, é um mau conselho para as nossas vidas. Ouvi tudo e retendes o que é bom. E por último, mais ou menos importante, nos versículos 12 e 13, nós temos o último meio pelo qual o Senhor trata a rebeldia humana, através do anúncio de uma nova esperança. No famoso filme Star Wars, Uma Nova Esperança, foi apresentado ao mundo essa franquia que é de sucesso até hoje. Neste filme, de forma mais específica, foi estabelecida toda a estrutura da série, onde tinha um lado sombrio que dominava toda a existência, toda a galáxia, e algumas pessoas ali que não estavam muito satisfeitas com isso, porque estavam sendo exploradas e ficavam aguardando que alguém se levantasse para salvá-las. Então que aparece a figura do Jedi, que seria essa pessoa que iria trazer a salvação, iria trazer o renovo, essa nova esperança para aquelas pessoas que estavam sendo tão abusadas. Os nossos versículos não nos falam de Jedi e de Siths, longe disso, mas nos falam de uma promessa de uma nova esperança para o povo de Deus, para aqueles que esperavam redenção, para aqueles que esperam o regresso daquele que de fato trará a concretização dessa nova esperança. Após a dura repreensão e a explicação da justiça que sobreviria sobre este povo, agora é anunciada uma nova esperança. Não confunda, meus irmãos, Deus não está garantindo aqui ou está anunciando refresco para essas pessoas. Não é isso. Deus está anunciando para aqueles que verdadeiramente pertencem a Ele, haveria refresco. Para aqueles que não pertencem a Ele, era cajadada, era cajado mesmo, era castigo sobre a vida deles. Aqueles que pertenciam ao Senhor e mudariam de vida, tinham essa expectativa, essa promessa de uma nova esperança. O Senhor ajuntaria, congregaria, traria com a mão todos juntos ali, após peneirar, após repartir aqueles que não pertenciam a Ele, para que estivessem juntos em uma comunidade, em relacionamento adequado com o Senhor. Não seria todo Israel, não seria toda Judá, seriam os remanescentes fiéis, os verdadeiros servos do Senhor. Esses seriam ajuntados, esses seriam reunidos. E a explicação de como Deus faria isso, meus irmãos, é bem emblemática para este povo, porque é como se fosse no aprisco, que é onde as ovelhas ficam, ou num curral, ou no pasto, sob a supervisão do pastor. Eles seriam reunidos, esses remanescentes, esses fiéis a Deus, seriam reunidos para juntos festejarem diante do Senhor. E aqui você vê que isso tudo que foi dito antes e o que é dito agora é para o Senhor demonstrar que tudo isso é por apreço a Ele mesmo e por demonstração de amor àqueles que pertencem a Ele. Deus castigaria, mas Deus traria renovo para aqueles que pertencessem a Ele. Por seu verdadeiro povo, o Senhor faria com que eles fossem reajuntados, reunidos novamente. E eles fariam um som tão alto, um barulho tão grande, que seria confundido por muitos ali como uma festa, como uma reunião de pessoas ali para qualquer outra coisa, menos para estar festejando a reunião diante do Senhor. Para uma nação que não estava acostumada a se alegrar na presença do Senhor, ouvir pessoas alegres, pessoas realmente felizes por estarem somente na presença do Senhor, era estranho, era barulho, era estranho. Eu não sei se você já ouviu o balir de uma ovelha, mas é um som irritante. No início parece fofinho, parece legal, mas com o passar do tempo vai irritando, vai cansando o ouvido. E se tiver várias, nossa, esse negócio chega a ser ensurdecedor. É um negócio assim que incomoda de verdade. O que é narrado aqui é exatamente isso. Um barulho que para aqueles que eram infiéis ao Senhor era tortura. Para aqueles que não eram fiéis ao Senhor era ensurdecedor, era algo que não tinha prazer. Mas para aqueles que estariam reunidos, era o som mais prazeroso do mundo, que era o som do povo reunido para adorar e servir ao Senhor. Quanto mais ovelhas, maior é o som do balido.
A promessa dessa nova esperança abrangia exatamente essa perspectiva de descanso, que o povo seria desolado, seria espalhado, para enfim, somente os que pertencessem ao Senhor retornassem, para juntos glorificarem o nome do Senhor. É neste ponto, meus irmãos, que é apresentado o Salvador, que este povo oprimido por seus pecados tanto esperava. Aqui é dito que adiante deles seria destacado um rei que marcaria o caminho pelo qual eles deveriam caminhar. O caminho para andarem de modo que nenhuma barreira os deteria, a ponto de finalmente poderem passar pelas portas do cativeiro. Não para fazer algum serviço externo, para depois voltarem à escravidão, mas para, enfim, estarem novamente em liberdade verdadeira, para agora usufruírem da liberdade verdadeira. A promessa de haver um rei sobre este povo, meus irmãos, é para finalmente reunificar o reino do norte e do sul, para ter um único rei sobre todo o povo, para que todos juntos estivessem sobre o mesmo governo. E à frente deste rei estaria o Senhor, garantindo que este rei fosse justo, bom e guiasse o povo para próximo do Senhor, para próximo daquilo que o Senhor desejava deles. O próprio Deus estaria à frente. E quando a gente para observar, não é difícil a gente fazer o link com Cristo Jesus, né? Ampliando exegeticamente essa promessa que é feita aqui, a gente pode perceber que o Redentor que este povo aguardava é o Redentor que hoje o mundo precisa, Cristo Jesus. Somente nele, o reino do norte e o reino do sul seria reunificado, porque em toda a história não foi. Somente em Cristo Jesus, Judá e Israel passariam a ser a Israel espiritual, a Jerusalém espiritual. Somente nele poderia haver esse tipo de esperança, encontrar o Redentor através dessa promessa. Cristo Jesus, de forma latente em todo o Antigo Testamento, é apresentado de forma evidente no Novo Testamento, garantindo que essa promessa não se limitasse somente aos judeus, mas a todo aquele que verdadeiramente se submeter a Cristo Jesus como seu Senhor. Hoje, meus irmãos, essa promessa continua valendo para nós, continua valendo para as nossas vidas. Nós podemos crer que essa promessa é válida para nós, há uma nova esperança, mas sem o nosso esforço, apenas com a nossa rendição, apenas com o nosso reconhecimento de que nós não somos nada e Deus é o nosso Senhor. Podemos nos achegar a Deus, podemos nos relacionar com Ele, podemos nos considerar ovelhas do seu aprisco, ovelhas desse supremo pastor. Basta que nos coloquemos aos pés de Cristo. Por isso, meu irmão, não desperdice a sua vida. Ainda há tempo. Ainda há tempo de voltar-se ao Redentor e usufruir dessa nova esperança no Redentor enviado pelo nosso Senhor. Meus queridos, Deus não tem se agradado da forma com a qual aqueles que se declaram seus servos têm vivido. A grande maioria é lastimável, é triste, é vergonhoso para as nossas vidas. É muita pretensão nos considerarmos pertencentes ao Senhor para podermos fazer o que quisermos, independente de agradar ou desagradar a Ele, e nos sentirmos seguros na presença dEle. É muita pretensão, é muita falta de vergonha na nossa cara. Confiarmos que, estando nele, podemos desobedecê-lo à vontade, que não terá consequências para as nossas vidas. É muita pretensão. O Santo Espírito desfragmenta os nossos corações, meus irmãos, e nos incomoda em cada parte que contém estímulos para nós vivermos de forma pecaminosa, para nós vivermos de forma desregrada, da forma que desagrada ao Senhor. Entenda de uma vez por todas, meus queridos, estarmos em uma igreja não garante imunidade e impunidade a nós. Estarmos em uma igreja, por mais fiel que ela seja à palavra de Deus, não garante salvação a ninguém. Continua sendo através de Cristo Jesus e somente através de Cristo Jesus. Nós precisamos urgentemente entendermos que vivemos na igreja não para nos escondermos dos nossos erros, dos nossos pecados. Nós estamos aqui para aprendermos a identificá-los e a corrigi-los. Não é para fugir deles, é para confrontá-los, é para corrigi-los, é para fazer com que não existam mais. Assim como nós cantamos em nosso inário Novo Cântico, no hino 213, tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, tais prazeres valor não terão. Meu amigo, hoje tenhas escolha, vida ou morte
qual vais aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Meus irmãos, ainda há tempo. Ainda há tempo de nos submetermos verdadeiramente a Cristo Jesus. Não apenas de palavra, mas de coração. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje pode ser o último dia de vida de todos nós. Pode ser que antes de terminar o culto, Cristo volte. Pode ser que antes de terminar o culto, Cristo nos chame para a glória. Mas somente irá para a glória aquele que verdadeiramente pertencer a Cristo Jesus. Por isso, renda-se a Cristo Jesus, emende os seus caminhos e volte-se à nossa fonte de vida. Volte-se para o nosso Senhor. Volte-se para a glória do nosso Deus, porque amanhã pode ser muito tarde e hoje, em Cristo, nós podemos ser libertos de toda a maldição do pecado, de todo o castigo eterno do pecado, porque em Cristo nós somos amados por Deus. E que assim nós entendamos, e assim nós procedamos, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém. Feche seus olhos, gostaria de orar por você nesse instante. Coloque sua vida diante do Senhor, peça a Ele para te incomodar onde você precisa de mudar, onde você precisa de ser transformado por Ele. Santíssimo Deus, nós acabamos de ouvir a ministração da Sua palavra. Palavra essa, ó Pai, que nos constrange tanto, porque nós somos tão imperfeitos, nós somos tão pequenos, tão falhos, ó Pai. Mas palavra essa que nos anima também, porque nos mostra que mesmo nós não valendo nada, em Ti, através do Seu Filho Jesus, há salvação para as nossas vidas. Se existe, ó Pai, em nosso meio alguém que ainda não se submeteu verdadeiramente a Cristo Jesus, alcance esse coração, alcance essa vida. Se em nosso meio, ó Pai, alguém que tem vivido de forma totalmente alheia à Sua vontade, incomode esse coração, emende esses caminhos, para que nós, ó Pai, de forma íntegra, enquanto igreja, possamos agradar ao Senhor. Nos capacite a começar em nós, ó Pai, a fazermos a diferença em nossas casas, em nossa igreja, no mundo no qual nós vivemos. Não nos permita, ó Pai, emprestar os nossos corpos que rendemos ao Senhor para coisas pecaminosas, para ações pecaminosas, ó Pai. E que as nossas ações, os nossos pensamentos e as nossas palavras rendam glórias ao Senhor em todo o tempo. Que de maneira positiva vivamos para o Senhor em exclusividade de vida, ó Pai. Abençoe a todos nós que pertencemos ao Senhor, para que, vivendo da forma que Te agrada, proclamemos ao mundo que existe salvação na cruz de Cristo Jesus. É no nome de Cristo nosso Senhor que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe, hoje e para todo sempre. Amém.